Era uma segunda-feira qualquer, mas tudo parou. O céu estava limpo, o ar abafado, e o asfalto da BR-101 parecia derreter sob os pneus das carretas paradas. Seu João, caminhoneiro com 52 anos de estrada, estava travado no quilômetro 80, bem na altura de Linhares, no Espírito Santo. Era o começo da maior greve que já enfrentei na vida. A estrada tinha virado acampamento improvisado. Carretas lado a lado, motoristas debaixo da sombra feita com lona, café sendo coado em garrafa térmica e marmita esquentando no escapamento. Era cena de resistência, mas com espírito de irmandade. Desci do bruto para esticar as pernas e sentir o vento quente no rosto. A camisa colava no corpo, o suor escorria, mas ninguém arredava o pé. Todo mundo ali sabia que não era só mais uma paralisação. Era grito engasgado de quem não aguenta mais. Lá na frente, dava para ver fumaça subindo de fogueira. Do lado tinha gente jogando truco, outros batendo papo encostado nos pneus. Alguns caminhoneiros de primeira viagem estavam meio perdidos, mas bastava uma conversa e já se sentiam parte da turma. Os dias prometiam ser longos, mas a gente tinha um ao outro. Mesmo quem não se conhecia, criava laço ali na beira da estrada. Ninguém sabia quanto tempo ia durar, mas todo mundo ali tinha um motivo para ficar. E eu, sentado na boleia do meu caminhão, olhando aquela imensidão de carretas paradas e rostos suados, sabia que aquela segunda-feira não seria esquecida tão cedo. No começo, ainda havia conversa jogada fora no CB, piadas sobre o caos, buzina tocando em ritmo de protesto. Uns compartilhando pão, outros dividindo o que tinham de café. Era como um acampamento improvisado, mas cheio de esperança. Afinal, era uma luta legítima, e a gente acreditava que ia valer a pena. Mas os dias começaram a pesar, o sol não perdoava, o asfalto virava brasa. O corpo sentia a ausência de um banho. A barriga reclamava com força, e a estrada, que sempre foi liberdade, virou cela sem parede. A comida foi acabando, o humor foi sumindo, e o silêncio cresceu entre os caminhões. Não tinha o que fazer, só esperar. E esperar parado é tortura para quem nasceu para andar. A falta de estrutura escancarava tudo. Sem banheiro, sem notícia, sem previsão de fim. Mas ninguém arredava o pé. Porque ali não era só por frete ou diesel mais barato, era pelo respeito que a gente nunca teve de verdade. O tempo parecia esticado, cada hora virava um dia, e cada dia parecia uma semana. O rádio falava em negociações, mas nada mudava na pista. Olhava no retrovisor e só via mais e mais caminhões parando. Era como se a estrada tivesse prendido a respiração e a gente preso nela, sem saber se aquilo ia explodir ou simplesmente sumir. Os olhos ardiam de cansaço, a cabeça rodava com pensamentos misturados. Mas o que mais doía era o sentimento de abandono, como se estivéssemos lutando sozinhos, como se ninguém enxergasse a gente ali. Mas mesmo assim, no fundo, sabíamos. A estrada sempre escuta quem tem paciência de falar com ela. E naquele momento, era isso que a gente fazia. Falava com o silêncio, com o calor, com a resistência, e esperava por algo que nem sabíamos mais se viria. Era perto do fim da tarde do quarto dia. O sol já começava a cair devagar, tingindo a estrada de laranja e poeira, quando vi lá no retrovisor uma caminhonete escura entrando pelo acostamento. Ela não vinha com barulho, nem buzina. Parecia mais querer escapar de tudo aquilo. Entrou de lado, tentando furar o bloqueio com jeitinho. Mas não avançou muito. Parou a uns 20 metros de mim. Motor desligado, vidros escuros, carro sem sinal de vida. Aquela imagem ficou na minha cabeça como uma pulga atrás da orelha. Porque a gente já estava acostumado a ver de tudo numa greve dessas. Mas aquele silêncio, aquele jeito dela parar, tinha alguma coisa errada ali. Os outros caminhoneiros nem notaram. Estavam distraídos jogando dominó em cima de uma lona estendida no chão. Mas eu continuei de olho, por instinto talvez, ou porque com 52 anos de estrada, a gente aprende a sentir cheiro de problema antes dele chegar. O tempo passou e nada mudava. A caminhonete seguia ali, imóvel. Nenhuma porta se abria, nenhum sinal de gente, só o vidro da frente começando a embaçar por dentro. Foi aí que senti o estômago revirar. Não sei explicar, mas parecia que aquele carro escondia alguma coisa que não queria ser vista. Desci da cabine, dei uma esticada nas costas, mas não fui até lá. Ainda era cedo para intervir e também ninguém gosta de parecer curioso demais numa situação como aquela. Mas guardei a imagem na mente,
A caminhonete, o vidro embaçado, o motor desligado e aquela ausência de movimento que mais parecia um grito calado, a noite vinha chegando. E eu sentia que alguma coisa ali ainda ia acontecer, só não sabia o quê. Já era noite quando ouvi uma batida baixinha na porta do meu caminhão, um som quase tímido, como quem pede licença até para o existir. Pensei que fosse alguém conhecido, algum colega pedindo fósforo ou café, mas quando olhei pela janela vi uma mulher, a roupa suada, manchada de poeira, o rosto cansado, com olheiras que pareciam ter décadas, nos braços um bebê recém-nascido, enrolado numa manta fina daquelas de hospital. Ela me olhou como quem carrega o mundo nas costas. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela soltou a frase que me desarmou por dentro. Moço, me ajuda, eu tô presa aqui desde ontem. A voz dela saiu fraca, quase apagada pelo barulho dos motores ao redor. Desci na hora. Ajudei ela a subir na boleia. Fechei a porta e fiquei em silêncio, só observando. O bebê tremia um pouco. Ela, ainda mais. Peguei uma garrafa de água, entreguei para ela. Ela bebeu devagar, como se cada gole fosse uma bênção. Perguntei se estava tudo bem. Ela soltou um riso seco, daqueles que vêm antes do choro. Fugida do pai dele, ela disse, sem detalhes ainda, sem explicações. Mas o olhar dela falava tudo. Era um pedido de socorro. Um pedido calado com medo de ser ignorado, né? E eu entendi na hora. A greve naquele instante não era mais o centro da história. Aquela mulher com aquele bebê tão frágil no colo era agora o que importava. O mundo tinha parado lá fora, mas dentro do meu caminhão, 2 vidas estavam pedindo para seguir em frente. E eu sabia que não podia virar as costas, não naquela noite. Não daquele jeito. Ela se chamava Débora. 24 anos, rosto de menina e dor de mulher marcada. Enquanto o bebê dormia no banco do passageiro, ela me contou tudo aos pedaços, sem pressa, sem sequência, como quem ainda tenta entender o que viveu. Tinha fugido de casa no Espírito Santo. O marido, um homem agressivo, tinha perdido o controle de vez depois do parto. Disse que ela era inútil, que o menino era um estorvo. Ela correu com o que deu para levar. Algumas roupas, uns trocados, a criança recém-nascida e a coragem de viver. Sem parente por perto, sem rota definida. Parou ali na BR por acaso, sem saber que a greve tinha travado tudo. Ficou presa sem ter como sair, com medo de descer da caminhonete e ser julgada. Passou a noite ali com o vidro fechado e o bebê chorando. Sem fralda, sem leite, sem comida. Só medo. Medo de ser descoberta pelo marido. Medo de ser ignorada pelos outros. Medo de ser invisível. Enquanto ela contava, os olhos fugiam dos meus, como se pedir ajuda fosse uma fraqueza. Como se estar ali com o filho nos braços fosse uma culpa. Mas para mim era só coragem. Coragem de quem enfrenta o mundo com o que tem. Coragem de quem põe um filho no colo e diz, a gente vai dar um jeito. E ali, naquele caminhão parado no meio da greve, entre buzinas e motores desligados, o silêncio dela dizia mais do que 1000 palavras. E eu ouvia tudo, cada pausa, cada respiração carregada, cada pedaço de história arrancado do peito. Débora não queria dó, queria paz. E talvez naquele instante eu fosse o único capaz de oferecer isso. Peguei a última garrafa de água limpa e entreguei para ela. Ela bebeu com calma, mas os olhos ainda estavam em alerta. Aí fui atrás do que tinha na boleia. Encontrei um pacote de bolacha de água e sal, amassado, mas ainda fechado, que 1 litro de leite em pó que estava vencido fazia poucos meses. Olhei, balancei, cheirei, ainda dava para usar. Preparei com água morna e passei para ela numa garrafinha. O bebê mamou como se fosse a primeira vez em dias. E dormiu de novo, dessa vez mais calmo. Procurei fralda, mas só tinha uns panos limpos. Usei como improviso, amarrei com cuidado. Ela me olhava em silêncio, sem saber se agradecia ou chorava. A madrugada foi chegando com um frio que ninguém esperava. Fiz o motor funcionar só para manter o calor dentro da cabine. Aquilo virou nosso abrigo. Ela, eu e aquele neném que nem sabia onde estava. Eu senti um nó na garganta que não passava. Não era pena. Era impotência misturada com um instinto antigo de proteger. Como se aquela mulher e aquele bebê tivessem sido colocados ali por um motivo. Não dormi. Fiquei com um olho no retrovisor e outro neles. Cada suspiro do bebê me deixava alerta.
Cada tremor dela me fazia querer fazer mais. Mas eu já tinha feito tudo o que podia ali. O choro da criança cessou. E o meu coração ainda acelerava. Porque no fundo eu sabia, a gente não estava seguro. Só estava menos exposto do que antes. E naquele improviso todo, no meio da greve, no meio do nada, 2 vidas seguiram por mais um dia. Logo cedo, enquanto o sol mal nascia por trás dos eucaliptos da beira da pista, ouvi alguém bater do lado de fora da cabine. Era o Toninho, caminhoneiro velho conhecido de outras paradas. Tava com a cara fechada e os braços cruzados. João, você ficou doido? Vai trazer mulher com criança para dentro do caminhão no meio dessa bagunça? Respirei fundo antes de responder. Expliquei a situação, o jeito que ela chegou, o desespero. Mas ele nem esperou eu terminar. Isso aqui é greve, companheiro. Não é acampamento de caridade. Outros começaram a se aproximar. Formou-se um grupo ali perto. Alguns cochichavam. Outros me olhavam torto. Débora ainda dormia, abraçada ao filho, que eu me mantinha ali firme. Foi então que Zé da graneleira apareceu. Veio devagar, com uma latinha de leite condensado na mão. É o que eu tenho, serve. Aquela atitude desarmou o ambiente. Ninguém disse mais nada. Alguns voltaram para os seus caminhões. Outros fingiram que nem viram. Mas o recado estava dado. Não era sobre política. Não era sobre quebrar greve ou enfraquecer movimento. Era sobre humanidade. E quem vive na estrada sabe. Às vezes, o maior barulho não vem do motor, mas do silêncio de quem vê uma injustiça e escolhe não fazer nada. E ali, entre buzinas caladas e olhares cruzados, ficou claro que ajudar alguém não precisava de autorização. Zé voltou para o caminhão dele. E eu, mais calmo, sentei de novo atrás do volante. Olhei para ela e para o bebê. Eles não sabiam. Mas aquela simples lata mudou tudo. A estrada é dura. Mas tem gente que ainda enxerga além do próprio para-choque. E naquele dia, mesmo entre julgamentos, a compaixão venceu mais uma vez. A noite caiu com um silêncio pesado. As buzinas tinham parado. As vozes sumido. E a única coisa que eu ouvia era o choro fraco do bebê. Débora tentava acalmar ele, mas não tinha jeito. O menino estava quente, suando demais, a testa ardendo. Meu coração disparou. Era medo puro. De não saber o que fazer, de não ter para onde correr, liguei o rádio amador. Busquei sinal de celular. Tentei tudo que podia, mas a greve tinha travado tudo. Era só a gente e a estrada escura. Sem farmácia, sem posto, sem ninguém. Peguei minha camisa. Molhei com a pouca água que restava. Coloquei na testa do bebê. Ela chorava baixinho, sem forças. Eu tremia mais do que ele. Fiquei ali sentado, observando, com a mão no volante e o pensamento no céu. Meu Deus, não deixa esse menino morrer aqui. Eu pensava. Foi a primeira vez que rezei daquele jeito em muitos anos. Na boleia, o tempo passou devagar. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu olhava para o rosto do menino e pensava no que poderia ter acontecido se ela não tivesse batido na porta do meu caminhão, mesmo sem saber direito como agir, mesmo sem saber se estava fazendo certo. Eu estava ali, e de alguma forma, isso parecia ser o suficiente. O choro do bebê foi diminuindo. Débora adormeceu encostada no banco. Eu fiquei acordado a noite toda, vigiando e esperando o amanhecer. Naquela madrugada não fui caminhoneiro. Fui enfermeiro. Fui pai. Fui humano. E ali, sem remédio e sem recurso, foi a fé que nos segurou até o dia seguinte. Quando o céu começou a clarear, a primeira luz do dia bateu no para-brisa suado e eu senti que tinha vencido uma guerra que ninguém viu. Débora ainda dormia com o bebê no colo, mas eu não conseguia mais fechar os olhos. Foi então que, de longe, ouvi o som de sirenes. Primeiro baixo, quase imperceptível. Depois mais alto, vindo pela BR como um suspiro de esperança. Meu coração disparou. Uma viatura da polícia rodoviária parou alguns metros à frente. Logo atrás, uma ambulância. Alguém tinha conseguido fazer contato com o posto mais próximo. Talvez um frentista, talvez outro caminhoneiro. Não sei. Só sei que eles vieram. Eu saí do caminhão e acenei. Um dos agentes se aproximou. Expliquei tudo o que tinha acontecido. Eles ouviram com atenção e imediatamente chamaram os socorristas. Débora acordou assustada, mas quando viu os paramédicos desabou em choro. Foi um choro silencioso, aliviado, de quem carregou o mundo nas costas por dias e finalmente pôde soltar
O bebê foi colocado numa pequena maca com cuidado. Ainda estava febril, mas respirava melhor. Débora entrou na ambulância, me olhando pelo vidro. Ela não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Era um obrigado tão profundo que doeu em mim, como se fosse a primeira vez que alguém a via de verdade. A ambulância partiu devagar, sumindo entre os caminhões parados, e eu fiquei ali, com o coração apertado, mas com a alma um pouco mais leve. Naquela manhã, entendi que não era só sobre estrada ou greve. Era sobre humanidade. E naquele engarrafamento que virou acampamento, eu encontrei um propósito que nem sabia que estava procurando. 6 meses se passaram, e a rotina da estrada voltou com força. Carga pra cá, carga pra lá, posto boleia, silêncio de madrugada. Motor roncando sem parar. Mas a imagem daquela mulher com o bebê nos braços nunca saiu da minha cabeça. Foi numa tarde qualquer, na transportadora. O porteiro me chamou com um envelope na mão e disse: "Chegou isso aqui para você, João." Era simples, sem remetente claro. Só o meu nome e a placa do caminhão rabiscada no canto. Abri ali mesmo, dentro tinha uma folha dobrada e uma foto. A folha tremia na minha mão. Era uma carta escrita à mão, com letra firme, mas dava para sentir que quem escreveu tinha o coração apertado. "João, eu sou a Débora, aquela mulher que o senhor ajudou durante a greve." Demorei a escrever porque não sabia o que dizer. Mas agora eu sei. Meu filho tá bem. Tá forte, já sorri, já engatinha, e eu só queria que o senhor soubesse disso. Porque se não fosse por você, ele não estaria aqui. Aquele leite em pó vencido, aquela fralda improvisada, a sua calma, tudo salvou a nossa vida. Eu nunca vou esquecer. Obrigada por não me deixar invisível. Na foto, ela e o bebê, ele mais gordinho, com os olhos brilhando e os dedinhos agarrados na blusa da mãe. Eu olhei aquela imagem por minutos, sem dizer nada. Depois fui até o caminhão. Sentei na boleia e chorei. Chorei como criança. Mas não era de tristeza. Era por sentir que, no meio de tanta poeira, tanta buzina, tanta solidão de estrada, a vida ainda encontra um jeito de se fazer bonita. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando a gente não espera mais nada, que eu entendi que naquela greve, no meio do caos, foi ali que a minha história mais humana começou. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato da estrada.